Vivemos em um mundo que confunde força com dureza. Muitas vezes, para sermos ouvidas, sentimos que precisamos anular nossa sensibilidade e adotar uma postura que não nos pertence. Mas, fundamentada nos ensinamentos de Augusto Cury, eu quero te mostrar que o respeito real nasce da admiração, não do medo. Para ser respeitada sem perder sua essência feminina, o primeiro passo não é mudar o outro, mas tornar-se gestora do seu próprio eu. Como eu sempre digo, é preciso se abastecer por dentro para conseguir brilhar por fora. Conquistar respeito sem renunciar à essência feminina é um exercício de gestão da emoção, um dos pilares centrais da obra de Augusto Cury. Para ele, o respeito não deve ser imposto pelo medo ou pelo rigor excessivo, o que muitas vezes anula a sensibilidade, mas sim pela admiração e pela segurança interna. Como gosto de mencionar aqui no canal, que é fundamental abastecer-se antes de ajudar o próximo. Na visão de Cury, isso significa ser a gestora da sua própria mente antes de tentar gerir o mundo ao seu redor. Aqui estão alguns caminhos fundamentais baseados na teoria da inteligência multifocal. 1. Seja a autora da sua própria história. Para Cury, quem não governa sua mente é escravo das circunstâncias. Perder a essência feminina muitas vezes acontece quando tentamos mimetizar comportamentos masculinos agressivos para impor respeito. A prática. O respeito real nasce quando você decide não reagir por instinto, o fenômeno da ação e reação, mas sim por escolha. Uma mulher que mantém a calma em meio ao caos demonstra uma força intelectual superior a qualquer grito. 2. Aplique a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Muitas vezes, a falta de respeito externo começa com a autossabotagem interna. Duvidar. Duvide de que você precisa ser dura para ser ouvida. Criticar. Critique a ideia de que a sensibilidade é uma fraqueza. Determinar. Determine que sua voz será ouvida pela clareza de suas ideias e pela firmeza de seus valores. 3. A fragilidade que é força. Augusto Cury frequentemente menciona que os fortes reconhecem sua fragilidade, os fracos a escondem. Essência feminina. A empatia, a escuta ativa e a intuição são ferramentas poderosas de liderança. Ser respeitada não significa ser infalível, mas sim ser autêntica. Quando você é honesta sobre seus limites, você humaniza as relações e cria laços de fidelidade, não apenas de obediência. 4. Proteção da emoção, janelas da memória. Cury explica que quando somos ofendidos, abrimos janelas killer, traumáticas. Se você reage na mesma moeda, perde sua essência. O segredo: não dê aos outros o poder de controlar seu dia. Ao ser confrontada, responda com elegância e inteligência. O silêncio estratégico ou uma pergunta inteligente: por que você está falando assim comigo? Costumam desarmar o agressor mais do que uma discussão acalorada. O que separa uma mulher que é respeitada de uma mulher que é manipulada? Augusto Cury responde: a gestão do milissegundo. Entre a ofensa que você recebe e a resposta que você dá, existe um intervalo sagrado. Se você reage por instinto, você perde sua essência. Se você gera esse milissegundo, você governa sua mente. Não seja refém dos seus impulsos, seja a cineasta do seu próprio destino. Aqui está o detalhamento de cada pilar. 1. Do grito à autoridade, falar com pausa e convicção. O comportamento de reação. Quando gritamos, estamos na verdade revelando nossa fragilidade. O grito é um sintoma de que perdemos o controle sobre a situação e sobre nós mesmas. Na teoria da inteligência multifocal, isso bloqueia a inteligência do outro, fazendo-o fechar as janelas da memória e entrar em modo de defesa. A gestão, Cury, a mulher inteligente usa a pausa. A pausa interrompe o fluxo de agressividade do ambiente. Falar com convicção e tom de voz moderado obriga o outro a se calar para ouvir. O resultado: você conquista a autoridade. O respeito não vem pelo volume da voz, mas pela densidade dos seus argumentos e pela sua estabilidade emocional. 2. Da ocultação à conexão, sensibilidade como ponte. O comportamento de reação. Muitas mulheres acham que, para serem respeitadas no mundo masculino, precisam ser frias e ocultar sentimentos. Cury diz que isso é um erro, pois cria um abismo nas relações. A gestão, Cury, a essência feminina possui uma característica chamada empatia transversal. Usar a sensibilidade significa humanizar a fala. Dizer, eu entendo seu ponto,
mas me sinto desrespeitada quando é muito mais poderoso do que fingir que nada aconteceu. O resultado: conexão e admiração. As pessoas não respeitam máquinas, elas respeitam seres humanos que têm a coragem de ser autênticos. 3. Da submissão ao limite. Estabelecer limites com doçura. O comportamento de reação. Ceder a tudo para agradar é uma tentativa de ser aceita, mas gera o efeito oposto. As pessoas perdem o respeito por quem não tem contornos claros. Você se torna terra de ninguém. A gestão, cure, é o que chamamos de não inteligente. É colocar limites sem usar pedras. É dizer, eu valorizo nossa relação e por isso mesmo não posso aceitar essa condição, para que nossa parceria continue saudável. O resultado: respeito próprio. Como você mencionou em suas anotações, é o ato de se abastecer. Quando você se respeita o suficiente para dizer não, o mundo entende onde começa o seu território. 4. Do controle externo à liderança. Controlar o fluxo de pensamentos. O comportamento de reação. Tentar controlar o que os outros pensam, falam ou fazem é uma fonte inesgotável de ansiedade. É uma batalha perdida que drena sua energia feminina. A gestão, cure. O foco vira para dentro. É gerir o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Se você controla o que entra e o que permanece na sua mente, você não se abala com a turbulência externa. O resultado: liderança inspiradora. Uma mulher que governa sua própria mente torna-se um farol. As pessoas passam a segui-la não porque são obrigadas, mas porque querem ter a mesma paz e clareza que ela demonstra. A frase de ouro: o maior carrasco de um ser humano é ele mesmo. Augusto Cury usa essa frase para nos lembrar que as críticas externas só nos destroem se o nosso carrasco interno concordar com elas. Se você se cobrar ser perfeita, qualquer erro será uma sentença de morte emocional. Quando você se perdoa e se abastece, você retira o chicote das mãos desse carrasco. Para ser respeitada, o primeiro passo é o autoabastecimento. Se você não se respeita, se não tira tempo para cuidar da sua saúde mental e da sua essência, dificilmente o mundo verá o valor que você mesma ignora. Para manter o foco sob pressão e preservar sua essência sem se desgastar, a técnica mais eficaz de Augusto Cury é o combate à SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Quando somos desrespeitadas ou pressionadas, nossa mente tende a produzir milhares de pensamentos por segundo, o que gera ansiedade e nos faz perder o controle da situação. Aqui estão as estratégias práticas para você gerenciar seus pensamentos e manter sua postura. 1. O silêncio proativo, a janela light. Cury ensina que nos primeiros 3 a 5 segundos de uma contrariedade decidimos se vamos abrir uma janela traumática ou uma janela light. A técnica: quando alguém for desrespeitoso, não responda imediatamente. Use esses segundos para respirar. Esse silêncio não é submissão, é domínio próprio. O efeito: quem grita ou perde a calma entrega o controle da mente para o outro. Quem silencia e pensa antes de agir mantém o cetro da sua própria inteligência. 2. A técnica do DCD em tempo real. Você pode aplicar o duvidar, criticar e determinar mentalmente durante uma reunião ou conversa difícil. Duvide: eu realmente preciso me estressar com o que essa pessoa está dizendo? Critique: essa atitude dela diz mais sobre a incapacidade dela de ser educada do que sobre o meu valor. Determine: eu vou responder com elegância e clareza, mantendo minha paz. 3. Higiene mental. Não compre o que não é seu. Augusto Cury afirma que não devemos ser lixeiras das frustrações alheias. Abastecer-se primeiro. Se você não está com o tanque emocional cheio, qualquer crítica vira um monstro. Prática: ao receber uma pressão externa, imagine que existe um filtro entre o que a pessoa diz e o que você aceita como verdade. Você decide o que entra na sua memória. Como aplicar isso mantendo a essência feminina? A essência feminina, na visão da inteligência emocional, está ligada à capacidade de nutrir e de ser resiliente sem ser bruta. Situação de pressão. Reação desgastante. Reação com gestão da emoção. Cury: alguém te interrompe. Tentar falar mais alto. Esperar o silêncio e dizer: gostaria de concluir meu raciocínio. Sua opinião é importante após eu terminar. Crítica injusta. Ficar defensiva ou chorar. Perguntar com calma: o que exatamente na minha entrega não te satisfez? Vamos focar na solução. Sobrecarga de tarefas. Aceitar tudo e se esgotar. Estabelecer limites.
Para manter a qualidade do que entrego, autoabastecimento, preciso priorizar X em vez de Y. O próximo passo, a mesa redonda do eu. Curi sugere que, ao final do dia, você faça uma mesa redonda interna. Questione-se: em que momento hoje eu deixei o pensamento acelerado tomar conta? Como posso reagir com mais sabedoria amanhã? Você sente que sua maior dificuldade em manter o foco sob pressão vem de críticas externas ou da sua própria autocobrança em ser perfeita? Equilibrar a pressão das críticas externas com o peso da autocobrança é o maior desafio para quem busca ser respeitada sem perder a leveza. Na visão de Augusto Curi, esses dois fatores formam uma prisão mental que consome sua energia vital, aquela que você precisa para se abastecer. Veja como lidar com esses dois pilares usando a gestão da emoção. As críticas externas. O lixo psíquico. Curi ensina que o que os outros pensam de você é um problema deles, não seu. Quando uma crítica injusta te fere, é porque você deu crédito a ela na sua conta emocional. Não seja um depósito de lixo. Muitas pessoas projetam suas próprias frustrações nos outros. Quando alguém é rude, ela está revelando o caos interno dela. A técnica. Aprenda a ser um espectador da própria dor. Em vez de absorver a crítica, observe-a como se estivesse em um cinema. Pergunte-se: essa crítica tem fundamento real ou é apenas o barulho de alguém infeliz? A essência feminina. Você não precisa de uma armadura de ferro, agressividade, mas de um escudo de vidro, transparência e clareza. Você vê a crítica, mas não deixa que ela penetre no seu núcleo. A autocobrança, o carrasco interno. Esta é a pressão mais perigosa, pois vem de dentro. A mulher que busca ser respeitada muitas vezes cai na armadilha de querer ser a mulher biônica, perfeita no trabalho, impecável na aparência e dócil em casa. O eu como juiz cruel. Curi explica que somos nossos piores carrascos. A autocobrança excessiva gera a ditadura da perfeição, que é o oposto da saúde mental. A técnica. Substitua a culpa pela responsabilidade. A culpa te paralisa. A responsabilidade te faz aprender e seguir em frente. Autoabastecimento. Aceite sua humanidade. Para Curi, a maior força está em reconhecer as próprias limitações. Quando você se perdoa por não ser perfeita, você projeta uma segurança tão real que o respeito dos outros vem naturalmente. O confronto entre as duas pressões. Pressão externa, a insegurança alheia, o medo, a crítica ou a projeção de quem ainda não se encontrou. A ação. Silêncio seletivo. Não dê importância ao que não te constrói. Recuse-se a validar o que não te edifica. O silêncio não é omissão, é o filtro que preserva sua paz. Pressão interna. O mito da perfeição. A cobrança implacável de ser impecável em um mundo humano. A ação. Acolhimento consciente. Realize sua mesa redonda. Ouça seus medos, mas não dê a eles a presidência. Perdoe a falha para permitir a evolução. Por que essa abordagem funciona? No silêncio seletivo, você entende que a opinião do outro é um reflexo dele, não uma definição sua. Ao não reagir, você retém o poder. No acolhimento consciente, você aplica a regra de se abastecer primeiro. Não há como ser um suporte para o mundo se você está em guerra com sua própria humanidade. Lembre-se que a perfeição é estática, enquanto a excelência é um movimento. Troque a busca pelo impecável pela busca pelo possível e bem feito. Unindo os pontos para não perder a essência. Para ser respeitada sem perder sua essência feminina, você precisa entender que respeito não é sobre ser infalível, é sobre ser íntegra. A mulher que se abastece. Antes de entrar em uma reunião ou um confronto familiar, faça uma oração ou uma meditação de 30 segundos. Diga a si mesma: meu valor não depende do resultado desta conversa, mas da minha fidelidade a quem eu sou. O não elegante dizer não para as demandas excessivas dos outros é dizer sim para o seu equilíbrio. Isso é ser a autora da sua história. Qual desses dois carrascos você sente que rouba mais a sua paz hoje? A voz do outro ou a sua própria voz interna te cobrando perfeição? Sabendo disso, posso te passar um exercício de DCD focado especificamente no seu maior desafio. Quando a crítica externa e a autocobrança se unem, eles criam uma espécie de tempestade perfeita na mente, onde você se sente atacada por fora e traída por dentro. Como você busca esse equilíbrio entre ser respeitada e manter sua essência, lembrando sempre de se abastecer primeiro? Vamos aplicar um exercício prático de DCD, duvidar, criticar e determinar, desenhado especificamente para esse cenário duplo.
Exercício prático: o DCD do equilíbrio. Sempre que você sentir o peso da cobrança, sua ou dos outros, pare por 1 minuto e faça este diálogo interno. Duvidar contra a autocobrança. Ação: questione a validade da sua exigência de perfeição. O que dizer a si mesma? Eu duvido que eu precise ser perfeita para ser respeitada. Eu duvido que, se eu errar, o mundo vai desabar, ou que meu valor como mulher vai diminuir. Objetivo: tirar o poder do carrasco interno que diz que você nunca é o suficiente. Criticar contra a crítica externa. Ação: analise a intenção e a qualidade do que vem de fora. O que dizer a si mesma? Eu critico a ideia de que a opinião dessa pessoa é a verdade absoluta. Eu critico minha tendência de absorver o lixo emocional dos outros. Por que estou dando tanto crédito a quem não conhece minhas lutas nem meu coração? Objetivo: colocar a crítica externa no lugar dela. Uma perspectiva alheia, muitas vezes distorcida, que não define quem você é. Determinar a favor da essência feminina. Ação: decida como você vai agir, baseada na sua identidade e não no medo. O que dizer a si mesma? Eu determino que serei fiel à minha paz. Eu determino que vou agir com elegância e firmeza. Eu escolho me abastecer de autocompaixão agora para poder enfrentar o mundo depois. Objetivo: assumir o papel de autora da sua história. O segredo da firmeza doce. Augusto Cury enfatiza que a maior força de uma mulher inteligente é a firmeza doce. Firmeza: saber o seu valor e não permitir invasões. Doçura: não precisar gritar ou atacar para manter essa posição. Quando você se cobra menos, vencendo a autocobrança, você naturalmente fica mais relaxada. Esse relaxamento impede que as críticas externas furem sua proteção emocional. Uma mulher que está em paz consigo mesma é uma presença tão poderosa que o respeito alheio se torna uma consequência natural, não uma luta exaustiva. Ninguém pode dar o que não tem. Se você não se der o respeito de aceitar suas falhas, não terá energia para lidar com as falhas dos outros. Vamos aplicar o conceito de resposta inteligente de Augusto Cury. O objetivo não é vencer uma discussão, mas conquistar a pessoa e manter a sua dignidade. Estruturei 3 cenários baseados em situações comuns. Escolha o que mais se encaixa no seu momento. Cenário A: crítica à sua competência ou inteligência. Aquele comentário que tenta te diminuir profissionalmente ou intelectualmente. A armadilha: tentar provar desesperadamente que você está certa. Autocobrança ou reagir com agressividade. Perda da essência. A resposta de firmeza doce: agradeço sua observação. Eu prezo muito pela qualidade do que faço, por isso vou analisar o que você disse com calma. Se houver pontos de melhoria, farei os ajustes, mas sigo confiante na base do meu trabalho. Podemos conversar sobre os detalhes técnicos mais tarde? Porque funciona. Você demonstra que é a gestora da sua emoção. Você não aceita o lixo imediatamente, mas mostra que sua segurança não é abalada por um comentário. Cenário B: crítica à sua postura ou jeito de ser. Quando dizem que você é muito sensível, muito calada ou emocional demais. A armadilha: tentar mudar seu jeito para agradar. Anulação da essência. A resposta de firmeza doce: maior que, entendo que meu jeito de lidar com as coisas possa ser diferente do seu. No entanto, minha sensibilidade, ou calma, é justamente o que me permite analisar as situações com profundidade. Sinto-me confortável agindo assim, pois é onde encontro minha maior eficiência. Porque funciona. Você educa o outro sobre quem você é. Em vez de se desculpar por ser mulher, você apresenta suas características como vantagens estratégicas. Cenário C: crítica agressiva ou desrespeitosa. Ataque direto. Quando alguém levanta o tom de voz ou é irônico. A armadilha: gritar de volta ou engolir o choro e se retirar como vítima. A resposta de firmeza doce: o choque de lucidez. Maior que: eu gostaria muito de ouvir o seu ponto de vista, mas para isso preciso que você fale comigo com o mesmo respeito que eu dedico a você. Quando você estiver mais calmo, podemos retomar, pois prezo por um ambiente de diálogo saudável. Por que funciona? Cury chama isso de expor o conflito, mas proteger a pessoa. Você coloca um limite inegociável, respeito, mas mantém a elegância, essência. O seu checklist de autoabastecimento antes de responder. Antes de abrir a boca para responder a qualquer crítica, passe por este filtro mental rápido. Isso é verdade?
Se sim, aprenda. Se não, descarte. Eu estou no comando? Se você estiver com raiva, o outro é quem está no comando. Eu me abasteci? Lembre-se, eu sou maior que essa crítica. O respeito que você busca no mundo começa no diálogo que você tem consigo mesma. Ao aplicar a técnica do DCD, duvidar das suas inseguranças, criticar a sua autocobrança e determinar o seu valor, você constrói uma identidade inabalável. Uma mulher que conhece suas fragilidades e governa seus pensamentos possui uma elegância que nenhuma crítica consegue destruir. Respeite sua história, honre sua essência, e o mundo não terá escolha a não ser respeitar você também. Chegamos ao ponto onde a teoria encontra a vida real. Ser respeitada sem renunciar à sua essência feminina não é sobre erguer muros de frieza, mas sobre construir alicerces de autoliderança. Como vimos, o respeito que o mundo nos oferece é muitas vezes o reflexo do respeito que dedicamos a nós mesmas no silêncio da nossa mente. Depois de tudo o que conversamos, a pergunta que fica não é se o mundo vai te pressionar, mas sim como você vai se encontrar no meio dessa pressão. Ser respeitada sem perder sua essência não é um destino, é um exercício diário de gestão da emoção. Lembre-se, o seu valor não é definido pelo que os outros dizem, mas pela autoridade com que você governa sua própria mente. Como sempre reforçamos aqui, abasteça-se primeiro. Só quem está preenchida de si mesma consegue transbordar força e luz para o mundo. Este conteúdo fez sentido para você? Te deu ferramentas para enfrentar aquele carrasco interno ou as críticas externas? Então não guarde essa chave só para si. Curta o vídeo para eu saber que esse tema te ajudou, compartilhe com suas amigas que buscam esse equilíbrio e, claro, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você entra na nossa jornada de inteligência emocional e garante que nunca falte combustível para sua mente. Vamos juntas ser autoras de histórias brilhantes. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.